já quase que saturado de tanto conteúdo, né? Mas, enfim, eu acho que isso é um dos méritos de um evento como este aqui, a possibilidade de usufruir de diversas pesquisas, de diversas perspectivas, não é? E o esforço por tentar, de alguma maneira, captar um pouco de cada uma, né? No meu caso, eu primeiramente quero agradecer o convite à professora Thais, ao grupo de pesquisa. A gente, como a professora Thais mencionou, mantém umas parcerias muito importantes, interessantes. Não? Eu sou da filosofia, do PPG Filosofia, também com um grupo de pesquisa, um cruzamento muito similar, ética, biopolítica e alteridade. Não? E neste caso, a minha contribuição para este evento vem certamente da filosofia. Então, a minha perspectiva vai ser filosófica, não? Então, de alguma maneira, vou deslocar um pouco o campo da reflexão, mas pretendo centrar numa reflexão da filosofia do direito, principalmente da relação do direito com a vida humana. Né? Bom, inicialmente, eu gostaria de situar a questão de que o problema dos bancos de perfis genéticos que estão em debate neste evento, ele está no contexto da biopolítica, da relação do poder com a vida humana. Então, essa é uma primeira questão importante. Então, dentro dessa questão, um discernimento também relevante a fazer. Essa relação do poder com a vida humana, nas sociedades clássicas pré-modernas, era percebida diferente de como se percebe nas sociedades modernas. Nas sociedades antigas, a vida biológica era concebida como de domínio da natureza. Por isso, a política, por isso, o poder considerava que isso era uma questão do cuidado do oikos da casa ou do indivíduo. Ou seja, ela não tinha instrumentos nem estratégias para governar, controlar ou dominar a vida biológica propriamente, porque era uma questão da natureza. Esta percepção muda de uma maneira radical, de uma maneira bastante significativa a partir do que a gente entende por modernidade, século XVI. Quando, se tomamos a máxima de Bacon, saber é poder, a perspectiva do conhecimento moderno, não só da ciência e da tecnologia, mas principalmente o surgimento do próprio Estado moderno, percebe que a vida humana, a vida biológica, é um elemento natural muito relevante para potencializar o poder do governante. Ou seja, deixar de lado as potencialidades biológicas dos indivíduos significa deixar de lado uma potência muito relevante para o governo do Estado. E a partir do Estado começa a elaborar políticas públicas sobre população. Aparece o conceito de população. Então, neste marco, temos que ser conscientes que o que nós estamos avançando no século XXI, estamos dando continuidade a este deslocamento que no século XVI aconteceu, onde a vida humana entra nos âmbitos do poder num paradoxo. Um paradoxo. Porque a mesma política que cuida da vida humana a abandona quando a vida humana não é mais útil. Esta vai ser a política moderna da relação do poder com a vida. Ou seja, se no poder soberano a vida era ameaçada pela morte, no poder moderno a vida será cuidada porque é útil e abandonada quando for inútil. Então, esse paradoxo é um paradoxo que atravessa toda a relação do mercado e do Estado, que são as duas grandes instituições que nós temos em relação à vida humana. E nesse marco temos que entender que a problemática dos perfis genéticos se situa. Ainda mais, eu diria assim, neste contexto do poder sobre a vida humana, o direito tem um papel definido e uma função específica. Inicialmente aparecem dois posicionamentos diferentes do direito a respeito à vida humana. De um lado, existem as visões idealistas ou ideais que consideram que o direito como garantia da vida humana, ou que a vida humana pode ser garantida em sua dignidade preservada em sua totalidade
direito, uma visão ideal do direito. Neste caso, o direito é considerado o instrumento político defensor da vida por excelência. A consequência desta visão é que, para preservar a vida, há que aumentar ao máximo a regulação de direitos. Quanto mais leis, melhor a vida estaria defendida. Quanto mais normatização, melhor definidos estariam os direitos. Esta é uma perspectiva. Outra perspectiva nesta relação de, insisto, poder e vida, o direito tem um papel. Então, uma perspectiva seria, outra perspectiva, que seria uma perspectiva crítica, prefere no direito uma ambiguidade constitutiva. Vamos me filiar a esta aqui, não? Mas então aí, talvez eu vou dar sequência àquilo que os colegas estão ensinando do papel crítico. Então eu vou fazer esse papel crítico. Na relação do direito com a vida humana. Bom, primeiro, sem negar que o direito pode e deve defender a vida, a perspectiva crítica reconhece que esse mesmo direito opera sobre a vida de modo ambíguo, como uma sombra que a defende com ameaças, ou ameaça defendendo-a. A questão é, de que modo o direito pode ameaçar a vida? Um pouco estranho, mas ainda neste fórum como este aqui, não? Como é que o direito vai poder ameaçar a vida? Como é que o direito pode ser uma sombra ameaçadora da vida? Pois é, este é o ponto que eu gostaria de apresentar à teoria crítica, não? Duas possibilidades eu trago aqui. Uma primeira possibilidade é que o direito pode ameaçar a vida através da suspensão do próprio direito. Ou seja, através da suspensão do direito, ou seja, a vida é expulsa para um espaço anômico, onde a vida fica exposta à pura arbitrariedade. E este é um recurso jurídico e político. É nesse aspecto. Esse dispositivo que pode suspender o direito da vida é o que denominamos de exceção. A figura da exceção jurídica. Eu trago isto aqui à tona porque a questão é que a exceção não é tão irrelevante dentro do contexto internacional, mundial e contemporâneo. E por isso que nesse contexto também tem que ser lida esta problemática dos perfis genéticos. A exceção, passo um pouco a retratar essa questão. A exceção suspende total ou parcialmente, por motivos determinados ou arbitrários, os direitos à vida. Neste caso, a vida encontra-se sob ameaça do próprio direito que a defende, pois ele pode ser suspenso por motivos diversos, condenando-a a uma situação de anomalia. O segundo aspecto, como o direito pode ameaçar a vida, exatamente através da própria relação normatizadora. Então, a vida normatizada é sempre uma vida controlada e submetida à norma. A lei pode defender a vida, mas também a regulamentação normativa direciona a vida num modo de viver determinado pela norma. Neste caso, a norma determina o modo de ser da vida. Não sei se dá para entender a ambiguidade, como é que a norma e a vida se relacionam. A norma pode defender, mas a norma pode engessar de tal modo, um modo de viver, que a vida fica presa normativamente. Pois bem, a mesma norma disposta para a defesa da vida pode engessar o comportamento da vida, delimitando o seu comportamento e seu modo de ser. Então, através da normatização, se consegue definir capilarmente os comportamentos humanos. De fato, a biopolítica contemporânea, ela opera fundamentalmente nesta dimensão normatizadora dos indivíduos. Ela utiliza a norma como tecnologia de governo da vida. Bom, tomando essas duas perspectivas, aliás, essas duas possibilidades críticas, como o direito pode ameaçar a vida, aprofundo um pouco mais cada uma delas. Bom, inicialmente, a questão da exceção, não? Bom, no caso, as tradições positivistas e os naturalistas, contratualistas, entre outras, olham o lado positivo e até ideal da relação entre o direito e a vida e percebem o direito como uma instituição, uma técnica que protege e defende a vida. Pois bem, essa perspectiva não pode nem deve ser negada. Não é essa a questão. Por quê? Porque uma vida sem direitos é uma vida condenada à exceção. Ou seja, agora bem, o que nessa condição a vida na exceção é o que a figura do homo sapiens, não é? Que George Agamben trouxe
a discussão. Pois bem, encontramos aqui um primeiro paradoxo do direito com a vida humana, que também afeta esta temática dos perfis genéticos para a persecução criminal. O paradoxo ocorre porque o mesmo direito que defende a vida ameaça através da sua suspensão. Como é que isso ocorre? Ao suspender o direito, total ou parcialmente, sobre a vida de uma pessoa ou de um grupo associado, essa vida fica expulsa para uma zona de anomia, onde sobrevive abandonada como mera vida natural ou como uma vida biológica qualquer. Então, nessa condição, a vida humana fica reduzida a mero objeto biológico de manipulação, instrumentalização ou de extermínio. Vejam qual foi o primeiro elemento que o nazismo fez para, antes de começar a política de extermínio dos judeus. Exatamente decretar um decreto de exceção pelo qual se despojava a esse grupo étnico da sua condição. Se despoja de todos os direitos de cidadania e se les abandonava a uma condição absolutamente anônima, ou seja, sem lei. Então, é nessa condição, e este é o ponto, na exceção, o vazio deixado pelo direito é ocupado pela arbitrariedade de uma vontade soberana que decide de forma absoluta o destino de essa vida. Vejam que na América Latina os estados de exceção se utilizam sempre essa tecnologia para a persecução de opositores políticos. A exceção produz um controle totalitário da vida, que fica à mercê da vontade soberana, que a domina totalitariamente. Pois bem, a figura jurídica que reflete paradigmaticamente a exceção é o homo sacer. Em Roma e em Grécia tinha outra técnica chamada atínia, também muito interessante de ser estudada, uma figura jurídica que os gregos tinham também. A relevância da análise da figura jurídica do homo sacer na Roma ou da atínia na Grécia, a relevância desse estudo surge porque este é um exemplo de como a exceção sobre a vida humana fica mais evidente se entendemos que ele aparece nas origens do próprio direito ocidental. E isso quer dizer, o direito na sua origem sempre mantém essa relação da ambiguidade. Ele defende a vida capturando-a, ele defende a vida com uma relação também de ameaça. Então, essa é uma questão da filosofia do direito bem complexa, que neste caso dos perfis genéticos, como eu tentarei concluir, tem tudo a ver esta problemática com o fato de que alguém tenha o controle genético e alguém possa definir muitas questões sobre ti, que pode te ajudar ou pode te controlar. Pois bem, o homo sacer, que era uma figura jurídica do direito romano ancestral, destituía a um cidadão de todos os direitos, condenando através dos despojamentos dos direitos, este é o artifício jurídico, não é? Ao abandono. O homo sacer não era condenado à morte, mas qualquer um que o violentasse não cometia delito. Qualquer cidadão que fosse condenado como homo sacer, para ele a lei não tinha mais vigência, por isso ficava abandonado da lei. Nessa condição, o homo sacer não poderia ser sacrificado, ou seja, não podia ser condenado à morte, não podia ser nem sequer punido. Ou seja, a lei não tinha nenhuma validade para ele, porque estava fora da lei. É como se fosse um estrangeiro que não tem o direito de estar fora da lei. Agora, nessa condição, qualquer um que o violentasse não cometia delito. Então, o homo sacer era jogado, era despojado do direito, colocado numa zona de anomia, e nessa condição de anomia, qualquer violência que se cometesse contra ele é inimputável. Então, esta figura da exceção, que é a figura da exceção que desde o início, desde as origens do direito, serviu exatamente para controlar, ameaçar determinados cidadãos por determinadas questões, pode-se dizer que, de alguma maneira, ela é um paradigma do modo como que o direito pode defender, ameaçando, defendendo a vida. Pois bem, pode-se dizer que o homo sacer se tornava invisível para a lei e inexistente para o direito.
ele sobrevivia entre o vácuo do direito e o arbítrio de uma força soberana que impedia condenar oficialmente a morte, mas permitia que fosse morto de modo inimputável. Por isso que hoje nós falamos esta figura do Homo sapiens, um pouco adiantando conclusões, porque esse tempo é tão curto, na nossa realidade contemporânea, a gente pode encontrá-la de muitas formas, mas, por exemplo, no nosso Brasil, nós temos garantido o direito à saúde, por exemplo, como um direito fundamental, a Constituição defende. Agora, a quantidade de gente que morre anonimamente nas filas dos hospitais, sem ter por que morrer, só porque não tem o mínimo de atendimento básico. Esses são puros homo sapiens da nossa contemporaneidade. Morreu inimputável, ninguém pode morrer imputado. Então, um direito fundamental está reconhecido, está registrado, está tudo formalmente reconhecido. A realidade está abandonado do próprio direito. Então, é só dizer como é uma exceção de fato no direito. Neste caso, não é um decreto jurídico que suspende, mas é uma exceção de fato. Só para dizer como esse campo do Homo sapiens, na relação do direito com a vida humana, é uma questão importante. Pois bem, ainda a questão de que o Homo sapiens, o decreto do Homo sapiens, ele é um decreto de banimento, e por isso que aquele que é atingido pela exceção, ele se encontra numa condição de abandono da lei, e por isso ele fica expulso para a condição de bando. O bando é o modo de vida do Homo sapiens, de aquele que é abandonado pela lei, não tem outro refúgio, já que não tem espaço na cidadania, já que não tem espaço no direito, que é a condição de bando. Pois bem, a figura jurídica do Homo sapiens nunca abandonou o direito. Isto é importante para entender. Nem sequer os Estados de direito modernos. Ela ressurge em diversos níveis cada vez que novas técnicas jurídicas de exceção são aplicadas sobre pessoas e populações investigadas por algum motivo com o intuito de suspender os direitos e desse modo reduzi-las à condição de mera vida nua. Na exceção, o vazio do direito é ocupado pelo arbítrio de uma vontade soberana que controla pela força. Todas as formas de exceção reproduzem, de um ou de outro modo, a figura do Homo sapiens. Pois bem, essa figura do Homo sapiens, ele é um primeiro limiar dessa relação paradoxal de como o direito protege e ameaça a vida, não? Pois bem, agora, um exemplo é a qualidade de como a exceção está tão presente na nossa realidade. Nem vou mencionar todos os estados de exceção das ditaduras latino-americanas que utilizaram todos a figura da exceção, como os perseguidos políticos foram enquadrados em formas de exceção, mas fazer uma coisa mais atual ainda, não? Então, a vontade que decreta a exceção reaparece em situações críticas, como, por exemplo, a última crise econômica do capitalismo financeiro de 2008, quando foram decretadas uma infinidade de medidas excepcionais que, violentando o direito vigente, almejavam proteger e blindar o sistema bancário para prejuízos econômicos. Nessa situação foram decretadas medidas de exceção que, na maioria dos casos, transferiram os prejuízos econômicos do sistema bancário para particulares ou para títulos de dívida pública, obrigando as sociedades inteiras a pagarem monstruosas dívidas contraídas pelo capital financeiro. Aqui no Brasil, ficamos um pouco distantes dessa realidade, mas quem conhece um pouco mais de perto o que aconteceu, juridicamente, na Europa, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, foram feitos muitos decretos de exceção exatamente para, dessa maneira, fazer uma espécie, primeiro, tirando direitos de trabalhadores, em alguns casos até 13º salário, foi suspenso, direitos trabalhistas consagrados. Quer dizer, havia uma... E, de alguma maneira, houve todo um processo a figura da exceção foi utilizada, isso que quero chamar de foi utilizada como dispositivo político para um caso de necessidade específica, que neste caso é econômica, não? Pois bem, a exceção continua a ser utilizada como técnica política muito frequente em outros aspectos de nossa contemporaneidade, não? Para manter
dispositivos de controle rígidos e autoritários. Na exceção, a vida humana é controlada, e se não vejamos os casos de forma... O caso do William Assange e do Edward Snowden são outros dois exemplos contemporâneos, que os dois, um tem que estar refugiado na Rússia e outro... porque o enquadramento deles vai ser em figuras desse tipo, não? Pois bem, a exceção, existe uma técnica de governo que ameaça a vida de uma ou de outra forma. É deste modo que ela se utiliza como técnica para governar a pessoas, populações indesejadas, não? O caso o problema, vejam, todo o problema dos migrantes que a Europa agora está enfrentando, há um problema global de uma desigualdade estrutural mundial, provoca uma forma de resistência e de sobrevivência de populações inteiras, cuja única saída é migrar. Qual é a figura jurídica política que utilizam os Estados europeus para se defender dessas populações? A exceção. Em todos os aspectos. Os enquadra de muitas formas, cada lei é muito peculiar, para enquadrá-los em categorias diferenciadas e dessa maneira controlá-los. Pois bem, o potencial conhecimento desenvolvido pelos bancos de perfis genéticos para a persecução criminal apresenta-se como algo, como mínimo, também ambíguo, não? Porque um conhecimento que, em alguns casos, pode ajudar a definir com precisão crimes, evitando injustiças sobre inocentes, enfim, tudo aquilo que... Isso também pode ser utilizado como instrumento de controle para pessoas e populações inteiras em caso de necessidade. Esta é a ambiguidade que eu quero destacar, e quero destacar como uma ambiguidade não este caso específico dos perfis genéticos, mas um caso constitutivo da própria relação do direito com a vida humana, o direito com a vida humana, e mais especificamente essa relação biopolítica de como o direito protege a vida humana ameaçando. Na segunda perspectiva, na perspectiva de que o direito protege pela norma, mas também normatiza a vida, normalizando uma normatividade, e neste segundo parágrafo também afeta diretamente a esta problemática dos perfis genéticos. Quanto mais a vida cai sobre o campo do direito, mais ela parece protegida da arbitrariedade. E é verdade. Por um lado é verdade. Porém, e este é o ponto crítico que eu trago de como essa relação entre o direito e a vida, ela é constitutivamente ambígua. E esse é o desafio que todos nós temos de manter uma atenção agônica para utilizar essa dimensão positiva do direito, evitando a dimensão de controle social. Pois bem, concomitantemente, a vida regulamentada por normas jurídicas é também uma vida normatizada no seu comportamento. Uma exaustiva normatização obriga a vida a viver regulamentada pelas prescrições do direito. Neste caso, o direito é utilizado também como técnica de gestão da vida. A normatização, a exaustão da vida, possibilita conduzi-la normativamente para pautas e condutas pré-estabelecidas pelo direito. A vida normatizada é uma vida que se regulada pelo comportamento, e é uma vida que, de alguma maneira, a ampliação da normatividade sobre a vida reduz o espaço da liberdade da própria vida. Aqui temos uma tensão importante. Enfim, só para ir concluindo esta minha intenção, por trazer para este debate esta perspectiva crítica do direito em relação à vida humana nestas duas possibilidades, porque na medida em que, primeiro, não é uma relação unidirecional de que o direito só protege a vida, que o direito é uma coisa boa, quanto mais direito melhor. Eu chamo a atenção, não é assim. O direito também pode ser um instrumento de ameaça sobre a vida humana, seja pela tecnologia da exceção, suspendendo, mas utilizando o direito como suspenso, ou pela normatização. E um evento como este, que pretende, que decide, no caso, abordar a temática dos bancos de perfis genéticos, para fins de persecução criminal, entra perigosamente neste duplo paradoxo do direito. E
tem que entrar isso muita gente que é um médico, eu acho, estas temáticas, não é? Enfrentando os desafios de pensar criticamente critérios éticos e técnicas jurídico-políticas que ajudem a evitar a instrumentalização da vida e consigam implementar uma potência de vida humana além da mera vida natural. Pois bem, a legislação que cria os bancos genéticos está inserida no limiar paradoxal do direito em sua relação com a vida humana. Este é um ponto que eu gostaria de destacar. Mas vejam, falar em paradoxo significa que a tensão entre o direito e a vida humana não se resolve negando uma das dimensões. Não se pode dizer, vamos acabar com o direito e deixar a vida sem direito. Não é verdade. Aí a vida fica abandonada. Mas também não se resolve, não, vamos recomendar todo e cada comportamento da vida. Neste caso, a vida fica capturada. Então, esse é o desafio que nos tem. Eu acho que este é um ponto, me parece que estes debates que acontecem é o ponto que nos intriga permanentemente. E não tem uma saída única, a não ser exatamente uma tensão histórica constante por encontrar fórmulas melhores e apropriadas em cada contexto histórico, em cada circunstância. Isto que é a dimensão harmônica do humano. Ou seja, a existência humana não tem receitas para existir, nem sequer para o dia. Então, essa é a nossa. Bom, e daí a importância da consciência crítica. Por isso que eu trouxe a perspectiva crítica, a importância de que nós tenhamos consciência crítica, não para ser negativistas a respeito, mas para ser críticos de nossas próprias possibilidades e manter sempre essa atenção. Um excessivo otimismo pode trazer uma ingenuidade, um pessimismo pode perder possibilidades. Então, a atenção crítica é que pode nos ajudar, não? Então, por isso, assim como os bancos de perfis genéticos se justificam para muitas destas possibilidades que foram levantadas, eles também, certamente, podem ser um material muito rico. Imaginemos, por exemplo, se Hitler tivesse tido na sua época os bancos de perfil genético de toda a área. Meu Deus do céu, que não tem escapado ninguém. Então, é um exemplo, mas pensem, por exemplo, os bancos de perfil genético para uma coisa nossa, os migrantes, os trabalhadores sem papéis, que são agora as populações indesejáveis. Então, quer dizer, a ambiguidade dessas questões, sabe? Os bancos de perfil genéticos para as companhias de seguros de saúde. Entendeu? Então, a ambiguidade, como é que eles vão jogar com esse material genético. Enfim, então o desafio de cada situação a gente vai ter que olhar assim, de uma forma crítica para tentar achar exatamente a ideia da pessoa humana, a ideia da alteridade humana como critério ético para o próprio direito. Muito obrigado.